Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom estar em casa, bom estar em família. E sempre que podemos voltar e estar compartilhando a palavra de Deus e revendo os irmãos, é sempre um privilégio, uma bênção muito grande. E também saber que a gente tem na família do pastor Dilon família, nós sentir amados, sentir queridos, sentir aceito e poder juntos servirmos, edificarmos o reino de Deus. E estamos muito felizes e animados para os 30 anos. Está feliz? Olha para quem está perto de você. Temos que celebrar os nossos 30 anos. Fala lá, vamos celebrar os nossos 30 anos com alegria. Alegria. Você sabe que Jesus, ele caminhou muito intimamente conectado com o Espírito Santo. E quando Jesus foi gerado em Maria, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre Jesus e gerou Jesus. E a Bíblia fala depois que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, voltou do deserto no poder do Espírito Santo. E em Atos capítulo 10, 38, fala que ele foi batizado, ele foi ungido com o Espírito Santo. Deus Pai ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus, ele iniciou o seu ministério com 30 anos. E 30 é o início de todas aquelas promessas proféticas começarem a tornar-se realidade. E em 3 anos, Jesus completou o seu ministério na terra. E aquele tempo de preparação de 30 anos foi uma aceleração para realizar promessas milenares, promessas que eram muitos anos tinham sido declaradas sobre o Messias, se tornou realidade através de Jesus em 3 anos. Eu quero profetizar e concordar com você que nós estamos fechando uma estação, estamos concluindo uma fase de 30 anos e estamos recebendo esta unção messiânica de Jesus para o tempo do fim, para que nós possamos chegar mais longe, mais rápido e vermos mais da glória de Deus do que já vimos nos primeiros 30 anos. Você concorda comigo? Deus tem mais para você. Deus tem mais para nós. Quando Deus abençoa a igreja, Ele abençoa nos individual. É impossível abençoar a igreja sem abençoar a cada pessoa. E eu creio que Deus quer abençoar a sua igreja nesse tempo. Estamos lá na cidade de Seattle. A nossa Shalom já está lá há 6 anos. E Deus tem nos dado muito privilégio de fazer, influenciar a cidade, influenciar a nação com o evangelho que transforma. A palavra de Deus é a mesma, ela não muda, não é a nossa habilidade, mas o evangelho, ele não muda e ele tem o poder de transformar pessoas. E graças a Deus pela vida da minha esposa, que 90%, eu sou 10%, eu acho. A minha esposa é uma bênção, realmente me abençoa demais. E juntos a gente tem tido o privilégio de servir. E hoje eu estava olhando nosso culto online. Vocês podem, às vezes, se você acessa o Facebook, você pode acessar Shalom Church da net, ou você pode entrar no Facebook Shalom Church e você pode assistir alguns dos nossos cultos. Hoje o Jeff, o irmão da Jennifer, estava ministrando. E o John Jr. estava fazendo a Santa Ceia antes da ministração. E o John Cena estava liderando. E o nosso amado Emmanuel estava lá. O Manuel, o irmão da nossa irmã aqui, estava liderando lá a adoração. Obrigado por vocês terem enviado o Manuel e o Abner. Tem sido uma bênção para nós lá. Eles são muito especiais e estão servindo a Deus, estão estudando, se preparando, mas estão servindo bastante. A gente coloca eles para trabalhar lá, carregar a caixa também. A gente dá muita comida para as pessoas mais simples lá. Então tem serviço físico também. A gente estava ajudando cerca de 60 famílias o ano passado. E esse ano aí, com o crescimento, a gente está em 3 locais fazendo distribuição de comida. Nós chamamos de Food Bank, o banco do alimento. Nós estamos abençoando semanalmente 120 famílias toda semana. E quando nós damos o alimento, nós damos Jesus, nós damos esperança, hope.
nós damos a palavra e temos visto pessoas sendo transformadas pelo Evangelho de Jesus. Quero compartilhar uma palavra que certamente vai nos abençoar, porque a palavra de Deus ela tem esse poder. Encontra-se em Provérbios 13, versículo 20. E eu quero que se fale para o seu irmão que está perto de você, a sua irmã, ainda que é a sua família. Fala assim: não caminhe sozinho. Olha para ele, fala: não caminhe sozinho. Você lembra quando a mãe falava assim: não vá sozinha, filha, já é 10 da noite, não saia sozinho. Olha, você está aí, não vá sozinho. Então eu quero falar para você: não vá sozinho, não caminhe sozinho. Amém? Aquele que anda com o sábio, cada vez mais sábio. Será cada vez mais sábio. Aquele que anda com o sábio, cada vez será mais sábio. Nós precisamos andar com os sábios. Quem é sábio? É aquele que achou o caminho da felicidade em Jesus, que achou o caminho da eternidade em Jesus. Então precisamos andar com pessoas que estão andando com Jesus, porque o companheiro dos tolos acabará mal. Então nós precisamos caminhar com alguém que está caminhando com Jesus. Amém? Então minha palavra hoje é: não caminhe sozinho. É muito importante entendermos que Deus nos criou seres que precisam de relacionamento. Nós não só vivemos uns com os outros, mas nós temos uma carência dentro do nosso próprio DNA de estarmos vivendo em comunidade. A Bíblia fala, quando Deus criou o homem, Ele falou: não é bom que o homem esteja só. Deus não deseja o ser humano para viver sozinho. Deus criou-nos para viver em família, para vivermos em comunidade. Existe uma pesquisa do nível de grau de solidão que as pessoas passam e têm, por que elas têm esse nível de solidão e isolamento em suas vidas. E essa pesquisa foi desenvolvida por George Gallup, e essa pesquisa descobriu 2 grupos de pessoas que têm o sentimento mais, vamos assim dizer, a tendência maior para estar em isolamento, ou para estar no sentimento até no sentido de depressão, que são bem surpreendente. O primeiro grupo, para mim, foi surpreendente nessa pesquisa, porque eles falam que os universitários é o grupo número 1 de sentimento e solidão. Porque especialmente aqui no Brasil, principalmente cidades grandes como Curitiba, pessoas que vêm das cidades do interior para universidades, eles têm que deixar a sua família, deixar a sua casa. País como os Estados Unidos, 18 anos é muito natural os filhos saírem de casa para estudar, ou mesmo para ter a sua vida independente. Então os jovens adultos de 18 a 25 anos estão na universidade, eles não têm claro ainda a sua profissão, eles estão se formando, eles não têm claro ainda a sua identidade, eles estão tentando buscar uma identidade, serem aceitos no mercado, serem aceitos como família, construir a sua família. Então eles têm uma crise de identidade muito grande, e o isolamento tem sido uma das coisas que tem destruído muitos deles, porque isolamento não significa só estar fisicamente sozinho. Isolamento significa não estar conectado emocionalmente com outras pessoas. A pessoa pode estar num ambiente como esse, no meio de muitas pessoas, e se sentir sozinha, porque ele não é conectado, ele não tem um relacionamento de amor, ele não tem um relacionamento de conhecer e ser conhecido. Então a pessoa pode estar no meio da multidão e sentir-se sozinha. Muitos jovens, eles parecem que têm tudo, mas dentro deles sente uma solidão e sente uma angústia, porque não tem identidade, não tem conexão. E o segundo grupo de pessoas é o grupo das pessoas que casaram e se separaram, são divorciados. Esse é o segundo grupo de pessoas que as pessoas sentem uma tendência grande de solidão, uma tendência grande de isolamento, e porque tem o sentimento de ser rejeitado por alguém.
o sentimento de que aquela pessoa que eles estavam casados agora está com uma outra pessoa, ou a saudade dos filhos que não moram com eles agora moram com uma outra, só com o pai ou só com a mãe. Então os divorciados, eles têm essa tendência, é uma tentação muito grande dentro dos seus corações. Agora, o maior isolamento de tudo, o maior sentimento de solidão de todos, é quando estamos isolados de Deus, porque as outras dimensões ele afeta no físico e o emocional. Mas quando a pessoa não tem Deus, ele não só está desconectado emocionalmente e fisicamente, está desconectado espiritualmente daquele que o criou e que o ama. Então a pessoa sente uma solidão profunda quando ela não está ligada em Deus. E o pecado, ele é aquele que nos separa, e ele gera aquela divisão entre nós e Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Isso está em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus. Então o pecado, ele é a origem que produz esse isolamento emocional, espiritual, que produz sentimento depressivo nas pessoas. Eu estava pela manhã compartilhando uma experiência que vi quando eu trabalhava ainda na Volkswagen, estado de Palmas, de um jovem de 19 anos que acabou suicidando-se, mesmo tendo seu pai sendo um bancário, tendo uma casa muito linda. E a gente ouviu um barulho muito forte, de um estouro muito forte, perto do escritório da Volkswagen que eu trabalhava na época. E eu tinha possivelmente meus 19 anos. E aí nós fomos atrás para ver o que aconteceu. E esse rapaz tinha debruçado-se sobre uma arma e tinha se atirado. E quando eu passei dentro da casa, tentando entrar para ajudar, para socorrer, eu vi uma Bíblia aberta. E eu já era cristão, e aquele entendimento veio em minha mente que aquela pessoa estava tirando a vida porque ele não tinha a Bíblia, mas não tinha a revelação desse Deus que nos ama. E depois descobri também que a família dele estava em situação de separação, depois drogas e algumas outras coisas que gerou ele a essa destruição física. Muitas pessoas estão sofrendo sozinhas, muitas pessoas estão isoladas, estão vivendo, procurando uma solução, mas infelizmente elas não receberam ainda a revelação do amor de Deus sobre as suas vidas e o quão importante elas são. Por isso que cada um de nós precisamos iniciarmos o nosso caminhar. Não caminhe sozinho. Primeira coisa que precisamos fazer: devemos caminhar com Jesus. Não caminhe sozinho. Caminhe com Jesus. Amém? Esse é o primeiro passo para vencer qualquer opressão emocional, física ou espiritual. Você precisa entregar-se totalmente ao Senhor Jesus. Quando nós caminhamos com Jesus, a nossa vida ela passa uma dimensão totalmente diferente. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus ele pagou o preço para nós. Ele viveu uma vida de muitas tribulações e muito sofrimento para que nós não precisássemos viver. Ele viveu uma vida de isolamento para que nós pudéssemos viver em comunidade. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 37 e 38, que Jesus estava sozinho no jardim de Getsêmani. Ele convidou os seus discípulos, Pedro e os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, para orar com ele. E a Bíblia fala que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Versículo 38 de Mateus 26 fala: então a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. E ele pediu para eles: fiquem aqui comigo. A Bíblia fala que Jesus sentiu-se só. E ele estava num sentimento tão profundo de opressão sobre a sua vida e um estresse físico tão grande que os cientistas falam que é um nível maior, o maior, impossível, passando desse limite, humanamente falando, é impossível resistir, que é o nível em que os seus poros, eles abrem-se e gotas de sangue saem dos poros da pessoa.
A Bíblia fala que gotas de sangue caíram da face de Jesus, porque o nível de estresse, de opressão que estava sobre Jesus era tão tremendo, tão grande, que os poros se abriram e gotas de sangue saíram do seu corpo. Por que Jesus sofreu isso? Porque Jesus ficou naquela situação? Porque Ele ficou sozinho para que você pudesse viver em família. Ele tomou o lugar da separação para que você pudesse ter oportunidade de ter conexão com Deus. A Bíblia fala que Jesus estava sozinho na cruz. Mateus 27:46 fala que Ele declarou por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em outra voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia fala que Jesus, Ele sofreu na cruz a separação do Deus Pai eterno. E Ele era conectado com Deus Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus estava na criação. A Bíblia fala, quando Deus criou o homem, façamos o homem. Era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, tudo que cria, Ele cria em unidade, Ele cria em comunidade, Ele não cria sozinho. Jesus tinha comunhão com Deus Pai, não só na criação, 5.000 anos, 2.000 anos antes, mas Jesus tinha comunhão com o Pai de eternidade, a eternidade. Antes deles criarem os anjos, eles já estavam em comunhão. Antes dele criar a terra, ele já estava em comunhão. Antes de Deus criar o céu, ele já estava em comunhão, porque Deus é antes do céu. Ele já estava em comunhão, mas na cruz Ele precisou tomar o meu lugar. E Ele tomou o lugar de solidão na cruz, porque Ele tomou o lugar de pecador, estar separado da glória de Deus. Isso que Jesus fez, Ele ficou sozinho, para que você não precisasse viver sozinho. A Bíblia fala que Ele ficou sozinho por nós, no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, dizendo: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Jesus pegou o meu lugar de pecador, ficou isolado, sem cometer pecado, se tornou pecado. E eu tomei o lugar dele, sem fazer justiça, me tornei justiça. Para que eu não vivesse em um sentimento de abandono, de isolamento, Ele pegou o meu lugar e me deu o lugar dele. Jesus veio para a terra, para que nós na terra pudéssemos ir ao céu. Jesus se tornou pecador, sendo filho, para que nós pecadores se tornássemos filhos. Uma substituição. Jesus não quer que você caminhe sozinho, Jesus quer caminhar com você. Jesus não quer que você viva sozinho, Jesus quer viver com você. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, Ele estava no caminho de Emaús, Ele viu 2 de seus discípulos caminhando. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 e 16, e os discípulos conversavam com o outro, dizendo: o nosso Messias morreu, nossa esperança morreu. Agora que nós achamos que Israel seria livre dos romanos, ele morreu. Jesus veio e começou a caminhar com eles. Chegou no momento do final da tarde, já estava entardecendo-se. Jesus, como fosse passando, eles falaram: fica conosco, já está muito tarde. Jesus então ficou na casa deles. Quando foram fazer a refeição, Jesus partiu o pão e deu graças. E quando Jesus fez isso, os olhos deles se abriram e eles disseram, e Jesus desapareceu. E eles disseram: esse é então o nosso Messias, esse é Jesus. Nós reconhecemos Ele, porque quando nós caminhávamos na estrada, nosso coração ardia com a palavra que Ele falava com a gente. Quando você caminha com Jesus, quando Jesus caminha contigo, a palavra dele toca dentro da sua alma, mesmo nos momentos de dores, mesmo nos momentos de lágrimas, mesmo nos momentos de trevas, Ele não te deixa só. A Bíblia fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A Bíblia não está dizendo que eu não vou andar pelo vale da sombra da morte. Existem estações em nossas vidas que lágrimas cairão. Existem estações em nossas vidas que nós não queremos viver, mas nós viveremos.
Existem estações em nossas vidas que nós perdemos um ente querido. Existem estações em nossas vidas que nós perdemos um emprego. Existem estações em nossas vidas que nós investimos em um sonho e o sonho não acontece. Existem estações onde nós nos sentimos inúteis ou impotentes para resolver aquela situação. Mas Jesus garante ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Eu vou andar com você lá e eu não precisarei ter medo mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado, eles me consolam. Nós vamos andar, não morar no vale. Não faça uma tenda no vale da sombra da morte. Não more lá, não, por favor. Nós podemos passar. Jesus quer que nós passemos para o Monte Santo do Senhor, para o lugar de encontro. Se você está no vale hoje, é só uma estação, é só um momento. Deus não te chamou para viver lá. Você vai passar. Olhe para alguém perto de você. Você vai passar. Vai passar. Isso não vai ser a sua vida toda. Isso não vai ser para frente, para sempre. É só um momento e Jesus está caminhando com você. Primeira coisa, não caminhe sozinho. Caminhe com Jesus. Segundo, caminhe com Jesus, mas também caminhe com outros. Não caminhe sozinho, caminhe com Jesus. Não caminhe só com Jesus, caminhe com outros. Jesus nos chamou para vivermos em comunidade. Uma vida que é vivida, uma pessoa isolada, não reflete o Deus trino que nos criou. Diz quem falou foi Andy Stanley. Uma vida que é vivida somente por uma pessoa que ela é isolada, não vive em comunidade, ela não consegue refletir o Deus de comunidade que Ele é, porque Deus é uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre Deus vestiu em comunidade. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, Deus nos criou para vivermos um com os outros. Sabia que no natural, os animais que atacam ovelhas, eles atacam as ovelhas quando elas não estão no rebanho. Elas atacam ovelhas que estão cansadas ou machucadas e elas não conseguiram acompanhar o rebanho, e então elas estão presas fáceis. E espiritualmente falando, é aqueles momentos que o inimigo ataca, quando as pessoas são isoladas, quando as pessoas sentem-se rejeitadas, quando as pessoas sentem, eu pequei, eu fiz isso, agora ninguém me quer mais, nem vou na célula, eu vou abandonar aquilo outro, não faço mais isso. A pessoa sente-se isolada, o inimigo vai atacá-lo quando você está só. Por isso, nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis e profundos em momentos da nossa vida que não estamos passando por tribulações. Desenvolva bons relacionamentos durante toda a sua vida, para quando momentos difíceis virem, você tem alguém que você pode chorar no ombro dele. Alguém que vai estar com você no momento da dificuldade. E também alguém que vai celebrar a sua vitória. A Bíblia fala no livro de Romanos capítulo 12, versículo 15, que é para nós celebrar, ou se alegrar, regozijar com quem se regozija, e também para chorar com quem chora. Romanos 12, 15. Se alegre com quem se alegra e chore com quem chora. Nós precisamos ter esse nível de relacionamento tão profundo, que a vitória do outro é a minha vitória. Porque se nós não estamos em relacionamento, a gente não consegue nem celebrar a vitória do outro. Alguém recebeu uma promoção do trabalho, se a pessoa não, as pessoas que não têm relacionamento, a pessoa fica com inveja. Ele foi promovido, estou aqui nessa empresa aqui já faz 15 anos, esse camarada chegou aí 3 anos, já é promovido. Ela casou agora, o outro já fala, já era hora, já faz tempo, né? Ou a pessoa ganhou, trocou de casa, ou comprou um carro novo, isso aí vai ficar pagando essa parcela aí por 70 meses. Não celebra a vitória do outro, porque não tem relacionamento profundo. Nós não conseguimos chorar com quem está chorando, e não conseguimos celebrar com quem está celebrando, se não desenvolvemos relacionamentos saudáveis. Isso é uma das grandes vantagens da igreja que se reúne em casas, da igreja que se reúne em verdadeiras comunidades.
quando você conhece um ao outro e celebra um com o outro e chora um com o outro. A igreja, a reunião da célula, ela é preciosa para desenvolver relacionamentos. Mas uma célula, deixa eu fazer essa pergunta para você. Uma célula, ela é uma reunião? Uma célula, ela é uma reunião? Ou uma célula tem uma reunião? Uma célula é uma reunião? Ou uma célula tem uma reunião? Uma igreja, ela é um culto ou ela tem um culto? Ela tem uma celebração, onde se reúne todo mundo, mas ela não é a celebração. A igreja não é o culto. A igreja são pessoas que são ligadas umas nas outras e vivem em comunhão umas com as outras durante todo o tempo. Célula não é a reunião. Célula é um grupo de pessoas que convivem umas com as outras, se relacionam umas com as outras, choram com as outras, comem juntos, vão juntos. Se alguém está no hospital, visita. Se alguém ganhou algum benefício, ela celebra. Ela está convivendo, ela tem um relacionamento de amor, de cuidado, de celebração. É isso que faz com que nós sejamos fortes em Deus. A Bíblia fala que João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quando você aceita Jesus, você é um com o Senhor. E porque você é um com o Senhor, eu sou um com o Senhor, nós somos um como igreja. Nós, igreja, somos um. Nós somos um. Nós somos uma família e nós somos um em Deus. A Bíblia fala que nós somos membros do mesmo corpo. Jesus é o cabeça e nós somos membros do corpo. Então cada parte, cada membro do meu corpo, ele faz parte do meu corpo. Não é cada membro é um corpo, cada membro é parte do corpo. Assim somos nós como igreja. Nós somos um corpo, nós somos uma família e temos um cabeça. E sabia que o mesmo Espírito que está em você está no teu irmão que está do teu lado? Portanto, a mesma vontade de Deus na vida do teu irmão deve estar na sua vida. O mesmo plano que Deus tem para ele vai estar trazendo alegria em teu coração, porque você tem o mesmo Espírito que ele. A Bíblia fala aqui, Romanos 8, versículo 14 e versículo 16, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque quem é filho de Deus recebe a testificação do Espírito Santo dentro do coração dele. Então nós somos um em Deus. E quando nós somos um em Deus, nós recebemos muitos benefícios em nossas vidas. Uma das coisas que acontece conosco, nós sentimos mais seguros. É melhor estar em dois do que um só, a Bíblia fala. Segurança é fruto de viver em comunidade. Também o fruto de viver em comunidade é um suporte que recebemos, uma solidariedade que recebemos. Se você quiser fazer uma corrida de 100 metros, faça sozinho. Se você quer fazer uma maratona de muitos quilômetros, você precisa de correr com outras pessoas. Se você quiser ir longe, se você quiser construir coisas grandes, você vai precisar construir com pessoas. Não conseguirá construir coisas grandes sozinho, porque você não tem todos os dons. Deus nos chamou para vivermos em comunidade, onde temos segurança, solidariedade e aonde a nossa sabedoria cresce. Sabedoria desenvolvida através do conhecimento que Deus nos dá e através do conhecimento que Deus nos dá através daquilo que Ele deu para o nosso irmão. Deus não vai te ensinar todas as coisas direto para você. Muitas coisas Deus vai te ensinar através do seu irmão. Nós precisamos da sabedoria que está dentro do nosso irmão. Então Deus nos chamou para que nós venhamos a Ele. Jesus disse: venha a mim. Quando nós vemos a Jesus, nós nos tornamos um com Jesus. Mas Jesus disse: permaneçam em mim. Ele quer que nós permanecemos nele. E assim, quando nós permanecemos, nós edificamos uma comunidade. A Bíblia fala, pois, onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio dele. Mateus 18, 20. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 25, dizendo: não deixe de se reunir-se como igreja. Não abandone a sua congregação. Hebreus 10, 25. Deus quer que nós vivemos em comunhão e preservemos a comunhão. Quando nós assim o fazemos, nós vamos identificar-nos com uns aos outros, nós vamos orar um pelos outros. A Bíblia fala no livro de Atos 12, versículos 5 e 12, que Pedro estava na prisão e a igreja estava orando por Pedro.
Quando nós vivemos em comunhão, nós oramos uns pelos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2 fala: carreguemos os fardos uns dos outros. Quando nós vivemos em comunhão, nós vamos ajudar uns aos outros. E quando nós vivemos em comunhão, nós vamos edificar uns aos outros. Efésios capítulo 5, versículo 19. Você vai edificar o seu irmão, vai falar palavras de bênção sobre a sua vida. Deus nos chamou para edificar. E para mim, na terceira parte dessa palavra, nós viemos a Jesus, permanecemos unidos, mas agora tem uma terceira etapa. E Jesus disse para a igreja: vá e faça discípulo, vá a todo mundo. Deus não nos chamou para só desfrutarmos comunhão internamente. Deus nos chamou para influenciar e levar transformação e salvação a toda criatura. Existe uma história fenomenal. Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos 2, 1 fala que Jesus estava pregando e veio tanta gente na casa que ele estava pregando, que não tinha espaço para as pessoas entrarem na casa. A Bíblia fala que esses rapazes, depois de caminharem muito tempo, trazendo um paralítico, chegaram na porta, enfrentaram essa dificuldade, e na conversa eles decidiram: vamos subir pelo telhado, vamos abrir o telhado. 4 homens carregando um paralítico. A Bíblia fala, versículo 3, Marcos 2, dizendo: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Versículo 5 diz: vendo a fé deles, ou a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus olhou ao paralítico e viu que ele tinha uma necessidade, porque parou culto ali, parou tudo agora. E o paralítico está na frente de Jesus, mas Jesus não só viu o paralítico, Jesus viu a fé do paralítico, mas Jesus também viu a fé dos 4 que estavam lá em cima desse jeito, olhando para baixo. O que vai acontecer agora? Fizemos a nossa parte, Jesus está na tua mão agora. Jesus viu a fé deles, e por causa da fé deles, uma alma foi curada, uma pessoa foi salva, uma pessoa foi transformada. Deus está nos enviando para transformarmos uma pessoa. Uma pessoa vale mais do que o mundo todo. Quando uma pessoa é transformada, quando um pai de família é transformado, a família dele é transformada, sua descendência é transformada, seus filhos são transformados, os dons na vida deles são manifestos. Não menospreze a salvação de um. Não menospreze quando você está na sua reunião de célula e você tem 3 pessoas ou 7 pessoas. Não menospreze, porque aquilo que você acha é pouco nas tuas mãos, se você colocar na mão de Deus, Ele vai multiplicar. E aquilo que você não pode fazer, porque você é homem como eu, Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Nós precisamos crer que uma pessoa, ela é preciosa para Deus. O pastor Dilão pregou há 4 anos atrás na conferência do MDA lá nos Estados Unidos, e ele pregou a palavra sobre o cego Bartimeu, e ele falou, o tema da sua palavra é: pare para um. E quando ele ministrava, ele falava que ali o cego Bartimeu estava gritando, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falavam: fica quieto aí, rapaz, ele está pregando agora. E ele começava a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou para um. Se você não consegue amar um, você não conseguirá amar uma multidão, porque uma multidão, ela é constituída de muitos uns. Se você não amar um, você não conseguirá amar uma cidade, porque uma cidade é constituída de muitos uns, e nem mesmo uma nação. E Jesus parou, e depois Jesus disse: a sua fé te curou. E aí o pastor Dilão falando na pregação dele, agora estou só repetindo, ele dizia assim: as câmeras da CNN e da Fox, aqui eu tenho que falar da Globo e da Bandeirantes, CBT, alguma outra coisa assim, as câmeras de televisão todas foram para o rapaz. O foco não estava mais em Jesus. Jesus falou: não me filme a mim, filme ele, porque a fé dele o curou. Jesus era o que estava fazendo o milagre, mas Jesus estava elevando a pessoa caída. Jesus pega o que não é e confunde aqueles que pensam que são. Jesus pega aquele que está aleijado, paralítico ou cego, e torna ele um testemunho.
A sua destruição vai ser um testemunho para a restauração de muitos. A enfermidade que estava te ameaçando matá-lo vai ser um testemunho para a cura de muitos. A destruição contra o seu casamento vai ser instrumento para a restauração de muitos. E então as pessoas falavam: qual que aconteceu? E ele tinha fé em Jesus. A Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 em diante, que Israel estava cercado por muitos adversários. Existiam 4 leprosos do lado de fora do muro, porque eram leprosos que estavam lá de fora. A Bíblia fala que esses 4 leprosos disseram um para os outros: vamos ao campo, vamos ao acampamento dos nossos inimigos, porque não tem comida, estamos morrendo aqui dentro, estão morrendo lá dentro, e eles estão morrendo lá fora. E eles então caminharam para o campo dos seus adversários. A Bíblia fala em 2 Reis capítulo 7, versículo 5, dizendo: ao anoitecer eles foram ao acampamento dos amorreus. Quando chegaram a imediações do acampamento, vieram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis de Hitites, os egípcios, para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Os 4 leprosos chegaram no acampamento, porque Deus fez um barulho no ouvido dos inimigos, como um grande exército estavam chegando. Eles estavam indo juntos. 4 homens ajudaram o seu amigo paralítico e salvaram o paralítico. Agora 4 homens juntos estão marchando. Eles têm deficiências, eles têm limitações, mas eles estão marchando juntos. E eles salvaram uma nação. Uma nação que estava morrendo foi salva, porque pessoas unidas caminharam em unidade para a conquista. Deus abençoa a unidade. Salmo 133, a Bíblia fala: aonde há comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Não precisa pedir a bênção, Deus enxerga a unidade. Se Deus olhar para Shalom agora e falar: existe um povo unido, Gabriel, Miguel, arcanjos, vão lá, abençoa eles, eu ordeno a minha bênção sobre eles. Deus olha para a tua família, e você ora com a tua esposa, você ora com a tua filha, mesmo que você é separado, você está orando com o teu filho, com a tua filha, e Deus fala: eu estou vendo unidade, eu abençoo a sua casa. Ele te abençoa nessa noite. Deus está nos chamando para ganhar e Deus está nos chamando para ganhar uma nação. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. O Brasil não vai ser conhecido como o país da corrupção. O Brasil será conhecido como o país do celeiro, do avivamento, dos missões dos últimos dias. Deus vai levantar o Brasil como um exército com bandeiras para conquistar terras e conquistas. Pessoas que estão longe serão tocadas pelo Evangelho através da sua vida. Não menospreze quem está em você. O Espírito Santo vai levá-lo mais longe. Vindo, nos conectamos com Jesus, nos tornamos um com Ele. Permanecendo, nos conectamos um com os outros. E indo juntos, nos conectamos com as pessoas que têm necessidade e levamos a salvação para eles. Deus nos chama para mais. Deus está te chamando para mais nessa noite. Está disposto a receber o mais de Deus?